Bom dia! Esse é o dia que o Senhor Deus fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Eu sou a pastora Jéssica Mendes e nós estamos aqui para mais um momento de preparação diária. Um momento onde nós iremos entregar esse dia a Deus, colocar o Senhor adiante dele e recebemos também uma arma poderosa para vencermos nesse dia. Deus fará você vencer. Ele irá te preparar, te capacitar agora para você enfrentar aquilo que vier diante de você nesse dia. Amém? Eu já peço que você que não é inscrito se inscreva nesse canal. Fazendo isso, você vai participar e receber, ser alcançado por cada uma das orações que nós fizermos aqui. E também gostaríamos de pedir que você venha curtir esse vídeo, para que o YouTube possa entregar para mais pessoas, para que mais vidas também sejam abençoadas em nome do Senhor Jesus. Hoje nós iremos falar sobre o poder criativo que há em nossas palavras. As nossas palavras determinam o nosso futuro, as nossas palavras são o nosso alimento. A nossa palavra, ela mostra muita coisa daquilo que está dentro de nós. E nessa manhã eu quero falar para vocês, está no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, que diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. O que eu compreendo disso? Que as minhas palavras, elas elaboram sentenças para a minha vida. Se as minhas palavras são de bênção, eu terei uma vida de bênçãos. Se as minhas palavras são de derrota, são de amargura, eu terei uma vida derrotada e amargurada. Então eu preciso saber que as minhas palavras, elas ou irão me trazer vida ou irão me trazer morte. Ele está falando aqui que o fruto do ventre, aquele que ama comerá do seu fruto. Ou seja, aquilo que nós falamos também é um alimento para a nossa vida. E ontem nós falamos sobre isso e é muito importante as palavras. A palavra de Deus, né? A Bíblia Sagrada fala, e ontem nós ouvimos sobre isso, quando Jesus ele fala para Satanás no deserto, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Palavras são alimentos. A palavra de Deus é um alimento. A palavra do inimigo também é um alimento que destrói. Mas a palavra de Deus é um alimento que traz vida. E as suas palavras também alimentam pessoas e alimentam também a sua vida. Porque a palavra de Deus fala aqui no livro de Provérbios 18, nós estamos lendo que aquele que ama comerá do seu fruto, ou seja, do fruto das suas palavras. Palavras são alimentos e do fruto das suas palavras você também se alimentará para a vida ou para a morte. O que eu preciso entender sobre as palavras? Que as palavras, elas têm origem nos nossos pensamentos. Lá no livro de Mateus, no capítulo, deixa eu abrir aqui, no capítulo de número 12, versículo 35, Jesus ele fala assim: a boca fala o que o coração está cheio. Então, o que nós falamos? Aquilo que está cheio no nosso coração. O que enche o nosso coração são os nossos pensamentos. Se eu penso, logo eu falo. Se eu penso em algo, é daquilo que o meu coração irá falar. Você já conversou com alguém que está tão cheio de algo que ela só consegue falar daquilo? É porque os pensamentos dela estão voltados para aquilo. Então nós iremos falar aquilo que o nosso coração estiver cheio. A boca fala o que o coração está cheio. Então nós devemos saber que os nossos pensamentos, aquilo que está dentro de nós, é movido por aquilo que nós estamos ouvindo, aquilo que nós escolhemos nos alimentar, se é da palavra de Deus ou não. Essas coisas vão encher o nosso coração. E o que eu quero que você venha saber? Que quando nós ouvimos a palavra que sai da boca de Deus, nós nos enchemos da fé do Senhor, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Quando nós ouvimos as circunstâncias, quando nós ouvimos a voz do inimigo, nós passamos a ter essa fé, mas essa fé, ela é uma fé negativa. E quando o nosso coração está cheio de fé, seja positiva ou seja negativa, aquilo que nós iremos viver é determinado pela nossa fé.
Por isso que as nossas palavras, aquilo que sai da nossa boca, também gera sentenças, porque elas revelam a fé que há dentro do nosso coração. Então, eu quero que você analise as suas palavras. Se as suas palavras têm sido palavras positivas, palavras de fé, de confiança, palavras de que vai dar tudo certo, palavras de que Deus te fez, que você é amado, que você é uma pessoa abençoada. Se as palavras que você fala abençoam outras pessoas, são palavras boas, isso significa que você está se alimentando bem, você está ouvindo coisas boas, a sua fé irá te conduzir a coisas boas. E pelas suas palavras você sabe a fé que está dentro de você. E assim, se você está falando coisas negativas de que tá tudo difícil, não vai dar certo, isso não é para mim, eu não sou capaz, essas palavras estão revelando para você que você está ouvindo o que não era para você ouvir. Você não está ouvindo a Deus, você está ouvindo a voz das circunstâncias, a voz que não pertence ao Senhor, porque para Deus não é impossível. A palavra de Deus, ela fala: diga ao fraco, eu sou forte. Se você se sente fraco, você deve lembrar da palavra de Deus e falar: eu sou forte. E liberar essa sentença que essa palavra terá sobre a sua vida. Então, quando você fala eu sou forte, você está mostrando que você tem dado ouvido à palavra de Deus e que a fé que há no seu coração, ela é boa. Mas se as suas palavras estiverem sendo ruins, pesadas, palavras difíceis, você deve analisar se a sua fé que há dentro de você está sendo negativa, porque morte e vida estão no poder da língua. Se você está falando coisas más, você está colhendo um futuro de destruição, um futuro mau. Se as suas palavras forem de fracasso, a sua vida será de fracasso. Se as suas palavras forem de vitória, a sua vida será de vitória. Se as suas palavras forem inúteis, você estará vivendo uma vida de inutilidades. Então, as suas palavras dirigem aonde você vai chegar. As suas palavras, elas demonstram o nível de fé que você está tendo. E o nível de fé que você está tendo está mostrando a quem você tem dado ouvidos. Se alimente da palavra de Deus. Se alimente daquilo que é bom e fale, enche o seu coração dessas coisas para que você possa proferir as palavras que irão abençoar e conduzir a sua vida. A palavra de Deus fala em Tiago, né? Como é interessante você ver um navio gigante. Ele é enorme, mas um pequeno leme faz com que o navio vá para um lado ou vá para o outro. Assim são as palavras. Assim as palavras da sua boca. Quando você fala, a palavra de Deus fala, uma passagem bíblica que é muito forte. Ela está no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, que diz assim: crie, por isso falei. Nós falamos aquilo que nós cremos. Por isso que eu estou falando que a fala está tão ligada à nossa fé, e a nossa fé tão ligada àquilo que nós escutamos. Então, crie, por isso falei. E quando você fala, você vai ser movido por aquela fé. E como o leme, é o que o apóstolo Tiago diz, assim como um leme que é bem pequenininho, ele muda o curso de um navio gigante, assim também é a nossa língua. As palavras que saem da nossa boca determinam se nós iremos colher vida ou morte, sucesso ou fracasso, bênção ou maldição. Aonde você quer chegar? Analise as suas palavras, que somente saiam da sua boca palavras de edificação, palavras que irão dirigir a sua vida para uma vida sobrenatural e abençoada. Essa é a palavra de hoje. Cuidado com as suas palavras. Cuidado com o que você anda se alimentando. Palavras são alimentos. Cuidado. E profira apenas aquilo que Deus quer que você profira. E seja quem Deus quer que você seja. Amém? Glória a Deus. Nós iremos agora fazer a oração de consagração para esse dia. E eu gostaria também de pedir que você unisse a sua fé. Coloque nos comentários agora o nome de pessoas para essa oração. E nós iremos apresentar diante de Deus esse dia. E Deus irá nos abençoar em nome de Jesus. Pai querido, louvado seja o teu santo nome, adorado seja o Senhor. Apresentamos a Ti esse dia, tome ele em Tuas mãos, vá diante de nós, guia os nossos passos, Pai. Direciona a nossa vida, Pai. Pai, que seja feita a Tua vontade, não a nossa, Pai. Que o Senhor Deus venha, Pai, direcionar
as nossas palavras, Pai, que o Senhor venha encher o nosso coração com aquilo que é bom, Pai. Fortaleça a fé dessa pessoa, que por isso falei, que ela venha ter uma fé abençoada, porque é essa fé que dirige as suas palavras, e as palavras dirigem a sua vida. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoa agora a vida dessa pessoa. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Eu consagro esse dia em nome para a glória do Senhor Jesus. Vamos juntos orar o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. A sua vida está abençoada hoje. Profira palavras que irão te conduzir ao destino que Deus tem revelado ao seu coração. Você é uma bênção, você é mais que vitorioso, você é forte. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo, fazer com que essa palavra chegue em pelo menos 7 pessoas, porque alguma delas precisa muito ouvir essa palavra e Deus irá abençoar a sua vida pelo fato de você ser esse evangelista, esse que compartilha a palavra de Deus. Compartilhe esse vídeo e Deus irá abençoar a sua vida e de outras pessoas em nome de Jesus. Que Deus abençoe o seu dia.